Saúde, meus irmãos amados, com a paz do Senhor. Noite abençoada de oração, de estudo da palavra. E eu tenho uma palavra para os irmãos específicos aí da Assembleia de Deus Casa do Oleiro. E hoje teve um culto abençoado lá na terça, e eu também fui no culto de ensino aqui também na Assembleia de Deus. E Deus seja louvado na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, essa noite. Eu já publiquei aqui um trechinho, da palavra, mas vou ler. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém. Palavra muito forte, meus irmãos? Eu vou aproveitar e ler também a respeito do estudo que eu fiz hoje, na Assembleia de Deus. E vou ler aqui o trecho da palavra em Coríntios. Aliás, a igreja de Coríntios é uma igreja muito abençoada em dons espirituais. Mas olha a correção aqui do Espírito Santo através de Paulo, Vamos ler aí, em nome de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Olha que palavra abençoada e forte, Palavra de correção, de estudo. Deixa eu dizer como deve ser uma igreja abençoada, ou seja, um corpo só de Cristo, com seus membros do corpo de Cristo. Primeira palavra de Deus, ela também diz que, irmãos, suportai-vos uns aos outros. Outra coisa, hoje à tarde eu estava meditando na palavra, que foi um pedido aí de uma informação, orientação da palavra de Deus para a irmã Franciele. A irmã Franciele, ela abriu e mandou para mim, disse que veio para ela uma carta do esposo, do irmão Robson, na qual a gente tem orado por ele também, a respeito de Coríntios também, da igreja de Coríntios, a respeito do capítulo número 13, Eu vou também abrir lá, os irmãos, dar uma acompanhada depois aí comigo, em nome de Jesus. Palavra muito forte também. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O Senhor, ele vai dizer também em outras passagens que todo desse mandamento resume tudo, O amor, buscar a Deus com toda a força, acima de tudo, Então, amar a Deus. Agora, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Eu te pergunto isso a você também. Você ama a Deus? Como você pode dizer que ama a Deus se você não ama quem está próximo de você? Eu não gosto daquele, não gosto daquela. Se o microfone está na minha mão, eu sou uma bênção. Se não está na minha mão, não está bom, não vai funcionar. Como pode ser isso? Se cada um é dado um dom, buscai os melhores dons. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. A igreja ela tem que ser um corpo só. Não tem como ter um irmão contra o outro. A igreja ela tem que ser uma comunidade, um comum corpo de Cristo. Que alguém que passe na rua, alguém que trabalha, que convive ao nosso redor, possa dizer: nossa, aquela igreja é unida. Aquela igreja construída foi na fé. Aquela igreja construída foi na palavra de Deus, na comunhão dos irmãos, comunhão dos santos verdadeira, não uma casa dividida. E veja bem, se a tua casa for dividida aí, você e o seu esposo, não vai dar certo. Você e tua esposa, não vai dar certo também. O próprio Jesus está dizendo: se nem o inferno contra ele pode se dividir, senão não vai prosperar. Como a tua casa pode prosperar? Como a tua igreja pode prosperar com coisa dividida?
Então eu volto a te perguntar, você realmente ama Deus? Então deixa eu dizer uma coisa a respeito dos frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo trata-se de uma mudança que o próprio Senhor estabelece dentro da gente. O galho está dando fruto, é Ele que vai limpar. Não é você que tem que fazer a tua limpeza para estar na presença de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Abre o teu coração para Deus essa noite. Tira a mágoa, a tristeza. Pede para Deus que você não consegue, porque tem algo de errado em quem diz que não gosta desse, não gosta daquela. O meu líder é ruim, meu pastor é péssimo. Que exemplo é você então? Se membros da tua igreja, do mesmo corpo que você diz que faz parte, não presta, então o erro está em você e não nela, e não nele, e não em mim. Por isso eu amo a todos. E vou te contar uma coisa, quando o Espírito Santo realmente entra na vida da pessoa, a pessoa pode dizer, eu tenho o Espírito Santo. Há uma transformação no agir, no falar, em fazer as coisas. A respeito do fruto do Espírito Santo, eu vou ler para você o que eu li para a irmã Franciele hoje à tarde. Porque os frutos, eles geram uma mudança por dentro, mas elas são vistas também por fora como sinais. Lembra da vinda do Senhor Jesus, que Ele vai separar uns do lado direito, outros do lado esquerdo, como o bode das ovelhas, ou a ovelha dos bodes? Eu vou ler para você, aí você vai passar a entender. Então, você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o teu irmão, a tua irmã. Não tem como, o erro está em você. Você não pode dizer que você tem o Espírito Santo se as qualidades, os frutos do Espírito Santo não estão em você. Eu vou ler então aqui alguma coisa também a respeito de Mateus capítulo número 20. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Mateus capítulo 25. Só para os irmãos recordarem, né? Que nós já por diversas vezes, né? O fim do sermão profético, Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na